Capítulo 2 As Caveiras nas Estrelas. Um conto de Robert E. Howard sobre o personagem Solomon Kane. A cabana do avarento e velho Ezra erguia-se no meio do pântano, junto ao carreiro, parcialmente encoberta pelas árvores melancólicas que cresciam em redor. As paredes estavam podres, o teto ameaçava desabar, e grandes e monstruosos fungos, pálidos e verdes, cresciam por toda parte e enrolavam-se em volta das portas e das janelas, como que à espreita. As árvores, com seus ramos cinzentos entrelaçados, inclinavam-se sobre a habitação, fazendo-a parecer um anão monstruoso agachado na sombra de uma multidão de ogros perversos. O carreiro, que serpenteava pelo pântano por entre tocos podres e cabeços repugnantes, bem como charcos espumosos infestados de cobras, vagueava para lá da cabana. Muitos passavam por ali hoje em dia, mas poucos viam o velho Ezra, salvo um vislumbre de uma cara amarelada, tal qual um cogumelo disforme, a espreitar das janelas cobertas de fungos. O velho Ezra avarento possuía muitas das características do pântano, uma vez que ele próprio era rugoso, arqueado e taciturno. Os seus dedos pareciam trepadeiras parasitas e as madeixas de seu cabelo caíam como musgo sobre os olhos habituados ao escuro dos pântanos. Estes olhos eram como os de um morto, embora sugerissem profundezas abissais e repugnantes, comparáveis apenas à dos lagos inertes dos pântanos. Olhos que brilhavam agora para o homem parado defronte da cabana. Um homem alto, magro e moreno, de faces macilentas e arranhadas, com faixas nos braços e nas pernas. Um pouco mais atrás, encontravam-se um grupo de aldeões. Sois Ezra do caminho do pântano? Sou. O que quer vos me ser? Onde está o vosso primo Gideon, o jovem louco que reside convosco? Gideon? Sim. Fugiu para o pântano e nunca mais voltou. Com certeza se perdeu e foi atacado por lobos, ou morreu num atoleiro, ou foi picado por uma víbora. Isso há quanto tempo? Há mais de um ano. Sim. Escutai então, ó Ezra avarento, pouco após o desaparecimento de vosso primo, um homem do campo, retornando à casa pela charneca, foi assaltado por um demônio desconhecido que o fez em pedaços. Desde então, percorrer aquela charneca passou a significar a morte certa. Primeiro foram os homens do campo, e depois os estranhos que erravam o caminho e caíam nas garras do monstro. Muitos têm morrido desde então. Ontem à noite, atravessava eu a charneca quando ouvi mais uma vítima em fuga, um estranho ignorante do mal que assombra aquele lugar. Ó Ezra avarento, foi uma coisa medonha, pois o pobre diabo ferido de morte escapou 2 vezes do monstro e, cada vez, o demônio o apanhou e o atirou novamente ao chão. Até que, por fim, ele caiu morto a meus pés, abatido com uma crueldade capaz de gelar a estátua de um santo. Os aldeões agitaram-se e trocaram murmúrios receosos, enquanto o velho Ezra lançou olhares furtivos em redor. No entanto, a expressão sombria de Solomon Kane não se alterou, e o seu olhar de condor parecia trespassar o velho. Sim, resmungou apressadamente o velho Ezra. Uma coisa terrível. Mas, por que me contas isso? Sim, é triste, mas continue a ouvir, Ezra. O demônio lançou-se das sombras e eu o defrontei por cima do cadáver de sua última vítima. É verdade que não faço ideia de como o venci, já que a batalha foi árdua e demorada. Mas as forças do bem e da luz estavam do meu lado, e estas são mais poderosas do que as forças do inferno. Finalmente derrotado, o demônio afastou-se de mim e fugiu.
e eu o segui em vão. Porém, antes de escapar, ele me sussurrou a mais terrível das verdades. O velho Ezra sobressaltou-se, com um olhar assustado, e, então, pareceu encolher. Mas por que me contais isto? Resmungou. Depois da luta, eu regressei à aldeia e contei a minha história, disse Cain, pois sabia ter agora o poder de livrar o caminho da sua maldição para todo o sempre. Sendo assim, Ezra, você vem com a gente. Aonde? Perguntou o avaro em sobressalto. Ao carvalho apodrecido na charneca. O velho então cambaleou como se tivesse levado uma pancada, deu um berro incoerente e virou-se para fugir. Nesse mesmo instante, Cain gritou uma ordem e 2 aldeões corpulentos precipitaram-se da multidão para agarrar o avarento. Arrancaram-lhe o punhal da mão atrofiada e prenderam seus braços, arrepiando-se quando os seus dedos se encontraram com a pele pegajosa do velho. Cain deu indicação para que o seguissem e, dando meia volta, subiu o carreiro, seguido pelos aldeões que tiveram dificuldades para arrastar o prisioneiro consigo. E assim atravessaram o pântano, tomando um caminho pouco utilizado que conduzia para cima dos pequenos morros até a estrada maldita. O sol agora deslizava pelo horizonte abaixo e o velho Ezra observou intensamente, de olhos esbugalhados, como se não pudesse ver o suficiente. Ao longe, no caminho, erguia-se um enorme carvalho, como uma forca, agora não mais do que uma casca apodrecida. Solomon Cain deteve-se aí. O velho Ezra contorceu-se nas mãos de seus captores e fez ruídos indistintos. Há 1 ano, disse Solomon Cain, vós, temendo que o vosso primo louco, Gideon, contasse aos homens das suas crueldades para com ele, o levou do pântano por esse mesmo caminho que hoje percorremos. E aqui você o assassinou durante a noite. Ezra encolheu-se e rosnou diante da acusação. Não podeis provar tal mentira. Cain trocou algumas palavras com o aldeão mais ágil. Então, o jovem trepou o tronco apodrecido da árvore e, de uma fenda lá do alto, puxou algo que caiu com um grande estripido aos pés do velho. Ezra deixou-se cair com um guincho terrível. O objeto era o esqueleto de um homem com a caveira rachada. Você, como você podia saber? Você é o Satanás, gaguejou o velho Ezra. Cain cruzou os braços. O ser que combati ontem à noite contou-me tudo enquanto nós degladiávamos, e eu o segui até aqui, até esta árvore. Isto porque o demônio é o fantasma de Gideon. Ezra voltou a guinchar e debateu-se desenfreadamente. Você sabia, continuou Cain melancólico, você sabia enquanto cometia esses atos. Você tinha medo do fantasma de um louco furioso e por isso decidiu deixar o seu cadáver na charneca em vez de o esconder no pântano, pois você sabia que o fantasma assombraria o lugar de sua morte. Louco em vida, ele agora na morte é incapaz de encontrar o seu assassino. Caso contrário, ele já teria visitado a sua cabana. Gideon não odeia mais ninguém, exceto você. Porém, seu espírito confuso não distingue um homem do outro e por isso mata a todos, não querendo que o seu assassino escape. Todavia, hoje ele irá reconhecer você e poderá descansar em paz para todo sempre. O ódio fez de seu fantasma um objeto sólido, capaz de lacerar e matar. E ainda que ele o tenha temido em vida, agora ele não sente qualquer medo. Cain então parou, lançando um olhar rápido na direção do sol. Sei de tudo isso pelo fantasma de Gideon, pois, através de seus lamentos, sussurros e silêncios gritantes, ele me contou tudo. Nada, a não ser a sua morte, trará paz a este fantasma. Num silêncio ofegante, Ezra ouviu Cain proferir as palavras de sua perdição. É deveras complicado,
continuou Cain melancólico. Condenar um homem à morte a sangue frio e da maneira que tenho pensado. Mas você terá de morrer para que outros vivam. E Deus sabe que você merece a morte. Não será pela forca, nem pela bala, nem pela espada, mas pelas garras daquele que você matou, pois nada mais o saciará. Com essas palavras, a mente de Ezra perdeu o equilíbrio, e o velho caiu de rastros, a gritar pela morte, implorando para que o condenassem à fogueira, para que o esfolassem vivo. O rosto de Cain permaneceu rígido como a morte, e os aldeões, cujo medo lhes alimentava a crueldade, amarraram o desgraçado aos gritos no carvalho. Um deles propôs que ele se reconciliasse com Deus, mas Ezra não respondeu, continuando a guinchar com uma monotonia insuportável. O aldeão o teria espancado se Cain não o tivesse detido. Deixai-o reconciliar-se com o diabo, que é quem ele irá encontrar, respondeu o puritano num tom severo. O pôr do sol está aí, folguem-lhe as cordas para que ele possa se soltar durante a noite, antes que morra em liberdade do que amarrado como num sacrifício. Mal lhe viraram as costas, o velho Ezra resmungou os sons desumanos e depois ficou mudo, observando o sol com uma intensidade terrível. A multidão afastou-se da charneca e Cain lançou um derradeiro olhar à figura grotesca amarrada à árvore, mais se parecendo à luz incerta com um enorme fungo que crescia do tronco. E de súbito o avarento soltou um grito hediondo. A morte! A morte! Existem caveiras nas estrelas! Apesar de retorcido, grosseiro e maldoso, você teve uma boa vida, suspirou Cain. Quiçá Deus reserve um lugar para as almas como esta, onde o fogo e o sacrifício as limpem das escórias, da mesma maneira que o fogo limpa a floresta dos fungos. Todavia, pesa-me o coração. Mas, Senhor, falou um dos aldeões, não mais fizestes que a vontade de Deus, e só o bem advirá do ato desta noite. Não, respondeu Cain pesaroso. Não sei. O sol tinha se posto, e a noite espalhava-se com uma velocidade assombrosa, como se grandes sombras se tivessem lançado de vazios desconhecidos para envolver o mundo na confusão das trevas. Da noite densa veio um estranho eco, e os homens pararam para olhar para trás, para o lugar de onde vieram. Agora não se podia ver nada. O caminho era um oceano de sombras, e a erva alta em redor curvava-se em grandes ondas na aragem, quebrando o silêncio da morte com murmúrios ofegantes. A lua elevou-se então, ao longe sobre a charneca, e por um instante recortou-se no seu disco vermelho uma silhueta sinistra. Uma figura cruzou a face da lua, arqueada e grotesca, correndo com os pés que mal pareciam tocar o chão. E logo atrás, uma sombra esvoaçante, uma abominação sem forma e sem nome, o perseguia. As duas formas aceleradas sobressaíram-se contra a lua por um instante, e logo se fundiram numa massa sem forma e sem nome, e assim desapareceram nas sombras. E ao longe, no caminho, ecoou um grito de uma terrível e única gargalhada. Terminamos aqui, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, exploradores.